funcionamento da nossa personalidade, né, sobre o transtorno da personalidade, do que passa a ser patológico sem definir o que é a tal da personalidade. Resumindo, personalidade é o que nos faz sermos singulares do ponto de vista mental, é o que nos define como indivíduo. Vou dar um exemplo. Em relacionamentos, nossa capacidade de ter aqueles sentimentos, empatia, compaixão, carinho, afeto, raiva, indignação, medo, tudo isso faz parte da sua personalidade. Assim como seu modo de pensar, de interpretar o mundo, de ler a realidade mesmo. Por exemplo, eu, Amanda, posso ter uma tendência de ler a realidade de uma forma um pouco mais pessimista, enquanto Natan pode ver de uma forma mais otimista. E isso demonstra essa singularidade de cada um. Tudo da nossa mente que é particular, que é único, faz parte da nossa personalidade. E ela é composta, então, por características inatas e por características desenvolvidas. Nós nascemos com as características inatas, né, como o nome diz, que vem da nossa genética particular e do pool do ser humano. É o nosso temperamento. São exemplos dessas características inatas a capacidade de desenvolver sentimentos que eu já falei lá em cima, como raiva, felicidade, que fazem parte da nossa espécie. Mas a forma que a gente desenvolve esses sentimentos, que a gente reage a eles, é diferente para cada um. Isso que nos torna individuais. Essas características desenvolvidas ao longo da vida, a forma que a gente reage com esses sentimentos da nossa forma particular é o nosso caráter. A gente desenvolve eles começando com a convivência com a família, quando a gente tem educação formal, preconceitos, ideologia, valores religiosos que vão se acumulando ao longo do tempo. Por isso não existe, mesmo, né, indivíduos geneticamente idênticos, pessoas que tenham as mesmas vivências, aprendizados, né, olhares para a realidade. Por isso todos possuem caráteres e, portanto, personalidades diferentes. A gente tendo agora o conceito de personalidade bem consolidado, vamos ver o que é o transtorno da personalidade. Segundo o DSM-5, ele é um padrão persistente de experiência interna e comportamento. Ou seja, não é algo que vai e volta, que é esporádico, de crises, que é persistente. Não é só o que a pessoa expressa, faz, que é o seu próprio comportamento, mas é também a sua experiência interna em relação não só a si mesmo, mas ao ambiente e aos outros. A gente precisa também saber em que contexto aquele indivíduo está inserido para saber se aquela experiência interna e comportamento apresentados por aquele paciente são aceitáveis naquela cultura que ele está inserido ou se desviam do esperado. O transtorno da personalidade, ele é difuso, porque aquele traço da personalidade, ele está presente em todos os aspectos da vida do paciente. E ele também é inflexível, porque ele não muda, ele é inato do paciente, da sua personalidade, ou seja, está em todas as esferas da vida daquele indivíduo. O transtorno da personalidade, ele começa na adolescência ou no início da fase adulta, então ele não é diagnosticado em pacientes mais velhos, por exemplo. Ou seja, a gente não pode diagnosticar um senhorzinho de 60 anos com transtorno da personalidade. Ele é estável, não muda, persistente ao longo do tempo. E por fim, o que é que faz ser um transtorno? Por que é transtorno da personalidade? Porque ele precisa causar algum sofrimento, ou mental para o próprio paciente que está experienciando aquilo, ou prejuízo, que é social, interpessoal, para as pessoas que estão no convívio daquele paciente. Sobre a epidemiologia dos transtornos da personalidade, a prevalência vai de 5% a 20%, sendo 15% a média da população. Tem essa variação, né, meio grandinha de 5% a 20% por causa das diferenças nos critérios de instrumentos que foram adotados para fazer essa avaliação. Sendo que a gente tem que em amostras clínicas a prevalência ainda maior, de 30% a 50%. Também é importante falar que o transtorno da personalidade, eles estão associados a um maior risco de incapacidade para o trabalho, de dificuldade de relacionamento interpessoal e de maior risco de tentativa de suicídio. Justamente por quê? Porque ele é um transtorno e, como eu falei lá atrás, ele causa prejuízo, sofrimento. E, por fim, a presença do transtorno da personalidade, ele é um preditor de mau prognóstico no tratamento de outros transtornos. E que transtornos podem ser esses? Transtornos do humor, de ansiedade e da alimentação. Bom, são 10 transtornos da personalidade
e a gente vai dar um resumo e trazer uma compreensão de todos eles para vocês hoje. Esses 10 eles estão divididos em 3 grupos, sendo o grupo A composto pelos transtornos da personalidade esquizoide, esquizotípico e paranoide, o grupo B composto pelos transtornos da personalidade narcisista, borderline, histriônico e antissocial, e o grupo C, obsessivo-compulsivo, evitativo e dependente. Muita coisa, né? São 10. É literalmente 10 assuntos dentro de um só. É um assunto muito denso, mas calma que a gente tenta trazer cada transtorno bem mastigadinho para que vocês peguem os pontos principais de cada um e saibam fazer o mais importante, que é diferenciar eles, que é o importante na prática clínica. E fiquem atentos que vão ter quizzes espalhados na aula. E participem dessas questões para consolidar esses conhecimentos e vocês perceberem que vocês conseguiram diferenciar mesmo todos esses transtornos, um de cada um. Agora nós vamos aos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade. E vocês vão perceber que a gente já viu tudo isso lá atrás no slide de definição. Então, lembrem aí, é um padrão persistente de experiência interna o comportamento do paciente. Ele se desvia acentuadamente do que é aceito pela cultura do paciente. O transtorno da personalidade ele é persistente, inflexível, difuso. Então, ele está presente em uma ampla faixa de situações. Ele também causa sofrimento e prejuízo. Pode passar. Ele é estável, de longa duração, se inicia na adolescência e no início da fase adulta. Agora vem um detalhe extra. Esse padrão ele se manifesta em 2 ou mais das seguintes áreas, que elas são cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle de impulso. Então, pelo menos 2 dessas 4 vão estar alteradas no indivíduo que apresenta o transtorno da personalidade. Então, cognição. Esse indivíduo pode ter alteração da percepção, da interpretação de si mesmo, de outras pessoas, do seu próprio ambiente. Mudança na afetividade. O paciente pode estar com afeto alterado por causa do transtorno da personalidade. Funcionamento interpessoal. A gente vai ver que ele também está amplamente alterado no transtorno da personalidade. E controle de impulsos. Que alguns transtornos que a gente vai ver lá na frente, eles apresentam uma impulsividade, uma agressividade que podem entrar nesses critérios diagnósticos. Ainda falando sobre o diagnóstico, é possível notar uma estabilidade dos traços da personalidade que esse paciente apresenta. Como, por exemplo, eu trouxe ali a impulsividade, né? Que vai estar presente em algum desses transtornos que a gente vai falar lá pra frente. A pessoa vai apresentar essa característica impulsiva de forma estável por toda a sua vida em diversas situações. Não é que hoje ele vai estar impulsivo, amanhã não vai estar, entendeu? Ele vai estar sempre impulsivo. É parte da personalidade dele, é intrínseco. Sobre o curso, o transtorno da personalidade pode ser diagnosticado quando se inicia novamente, na adolescência ou no início da fase adulta. Sendo que a gente tem que considerar que quando a gente vai diagnosticar um paciente que é menor de 18 anos, aqueles sintomas eles têm que estar presentes há pelo menos 1 ano. E a exceção, que é bom vocês gravarem, é o transtorno da personalidade antissocial, que ele só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos. Mesmo que é comum que o paciente apresente aquelas características antes da idade adulta. Sobre gênero, alguns transtornos da personalidade, eles são mais comuns em homens e outros em mulheres. E é válido citar o antissocial, que é muito mais prevalente em homens, tendo que o histriônico, o dependente e o borderline, eles são mais comuns nas mulheres. Diagnóstico diferencial. Para diagnosticar o transtorno da personalidade, as manifestações precisam novamente se iniciar antes da vida adulta do paciente, justamente por ser um transtorno da personalidade, né? Algo intrínseco do paciente que vai apresentar aqueles traços a vida toda, né? Desde a infância à adolescência. E, obviamente, esses traços, essas características, elas não podem ser melhor explicadas por outro transtorno mental, né? Mas sempre lembrando que o transtorno da personalidade, ele pode vir em conjunto com outros transtornos. Isso vai ser citado mais à frente, com transtorno depressivo, e entre outros. Para todos os transtornos, vamos partir agora para essa parte, a gente vai trazer aqui primeiro os critérios diagnósticos de cada um, segundo o DSM-5, e depois vai vir um slide de resumo com a cara daquele transtorno, para que vocês consigam consolidar as características de cada um e conseguir diferenciar tranquilamente. Bom, aqui começamos com os critérios diagnósticos do nosso primeiro transtorno, que é o paranoide.
Todos os 10 transtornos vão vir com os critérios diagnósticos. É bastante texto, é uma parte mais maçante, mas a gente destacou por isso aí em azul as principais características que vocês precisam saber. Então, o indivíduo com transtorno da personalidade paranoide, ele tem uma desconfiança, uma suspeita em relação aos outros. Então, é difícil essa pessoa confiar nos outros, ela tem dúvidas sobre a lealdade dos amigos, e ele tem dúvida de todas as pessoas com quem ele se relaciona. Consequentemente, essa pessoa ela não consegue confiar em outras pessoas. Ela acha que as informações reveladas por ela vão ser usadas contra ele mesmo. Essa pessoa, ela também percebe significados ocultos, humilhantes ou ameaçadores na fala das outras pessoas, quando na verdade não existe malícia alguma naquelas colocações. Ou seja, esse indivíduo ele acha que as pessoas estão a todo momento querendo prejudicá-lo, entendeu? Tô vendo malícia em tudo. Consequentemente, se você não consegue confiar, se você suspeita de todo mundo, acha que os comentários dos outros estão voltados contra você, a pessoa ela guarda rancores de forma persistente, ela não perdoa, como diz aí no DSM-5, coisas como injúrias, insultos ou desprezos. Então, já que há essa suspeita constante, né, que é a palavra-chave, suspeita, o indivíduo do transtorno da personalidade paranoide, ele percebe os ataques ao seu caráter e reputação de forma diferente de outras pessoas ao seu redor. Então, ele vai reagir com raiva ou ele vai contra-atacar isso. Bom, já que ele suspeita de todo mundo, ele também vai suspeitar da fidelidade do cônjuge ou do parceiro sexual dele. Bom, o que é que a gente absorveu das características desse primeiro transtorno? No nosso primeiro slide de resumo aí amarelinho. O segredo está no nome do transtorno, paranoide. É um indivíduo paranoico, que ele está sempre desconfiado, ele não confia em ninguém, sempre acha que os outros querem o seu mal. Então, em resumo, esse indivíduo com transtorno da personalidade paranoide vai ter desconfiança das pessoas e vai guardar rancor delas porque ele acha que elas estão sempre querendo prejudicá-lo. Então, é fácil concluir que esse paciente vai ser um indivíduo de, assim, difícil convivência, sempre achando que o outro está desejando seu mal, né? Ainda nos transtornos do grupo A gente vai para o transtorno da personalidade esquizoide. Se lá no paranoide a palavra-chave era desconfiança, aqui é distanciamento das relações sociais e interpessoais. Esse paciente, ele também evita demonstrar emoções. Então, essa pessoa ela não deseja ter relações íntimas com ninguém, inclusive com a própria família. Por causa desse distanciamento, quase sempre ele opta por atividades solitárias para evitar conviver com outras pessoas. Ele também não tem muito interesse em experiências sexuais com outras pessoas. E sobre essa questão de atividade, quando ele pratica alguma atividade, algum lazer, algo do tipo, é porque ele sente prazer nisso porque ele está realizando aquela atividade sozinho. Ele também não tem amigos próximos nem confidentes, ele é indiferente a elogios ou a críticas feitas a ele, demonstrando mesmo que uma frieza emocional, esse distanciamento de relações sociais, que é o chamado embotamento afetivo. Esses indivíduos também têm tendência a fantasiar situações e também têm grande interesse em questões intelectuais. Bom, novamente, vamos ao nosso resuminho aqui. Quando a gente fala de transtorno da personalidade esquizoide, a gente está falando de uma pessoa distante, fria, que não quer e faz tudo para não se relacionar com as outras pessoas, porque ele não sente prazer fazendo isso, né? Não sente prazer tendo esses contatos, digamos que comuns da natureza do ser humano, né? Então, gravem aí que é uma pessoa distante, fria, sem amigos e sem prazer. Agora, diferenciando o paranoide do esquizoide, que é um dos nossos objetivos, a gente tem que lembrar que o paranoide ele é paranoico, entre aspas. Então, ele desconfia de todo mundo e responde essa desconfiança com aquela agressividade ou rancor. Já o esquizoide, ele é uma pessoa distante, sem emoções, porque ele não quer se relacionar com os outros. Pronto, então vamos para uma questão. Assinala a alternativa que não apresenta as características do transtorno da personalidade esquizoide. A. As pessoas com esse transtorno são emocionalmente frias, indiferentes, sem humor e introspectiva. B. As pessoas com esse transtorno são desconfiadas e extremamente ciumentas. C. As pessoas com esse transtorno elas tendem a se fantasiar. D. As pessoas com esses transtornos
interessam-se muito mais em questões intelectuais do que em pessoas. As pessoas com esse transtorno são incapazes de expressar seus sentimentos de ternura e raiva. E de raiva. E aí, pessoal, qual a questão? Bora todo mundo responder aí no chat, viu? Todo mundo respondeu aqui já, amor. Todo mundo disse B. D, letra B. E aí, Natan? B, de bola. E é isso mesmo. Pronto. Aqui nesse transtorno, né? Alguma dúvida sobre as outras questões? Eu só não entendi muito essa letra C. Pronto. Então, essa letra C fala que pessoas com esse transtorno tendem a se fantasiar. E assim, essas pessoas elas tendem a se fantasiar assim, da personalidade esquizoide. Viu, Bruna? Eles tendem a fantasiar situações que não existem. Tem a ver também com eles serem mais interessados em questões intelectuais. Tem lá no DSM essa questão que é uma característica deles, de fantasiar coisas que não existem. Pronto, então vamos continuar. Agora a gente vai para o nosso terceiro transtorno, que é o da personalidade esquizotípica. Ele tem um pouco mais de critérios diagnósticos, mas eu já adianto a vocês que é uma mistura dos dois transtornos anteriores que a gente acabou de ver. Então, esse indivíduo ele tem uma capacidade reduzida para relacionamentos íntimos. Isso lembra quem? O esquizoide. E ele tem um comportamento excêntrico, que isso é o principal, é a palavra-chave, excentricidade. E essa excentricidade em distorções cognitivas ou perceptivas, ou seja, distorções de pensamento, do discurso e ilusões. Então, a gente vai ter a desconfiança do paranoide com o distanciamento do esquizoide junto a essa excentricidade. Bom, primeiro aí dos critérios, temos ideias de referência. O que é isso? É aquela pessoa que, por exemplo, quando passa na rua, ela acha que os outros estão comentando dela, olhando para ela, que seria um traço do paranoide. Isso é ideia de referência. Essa pessoa com transtorno da personalidade esquizotípico, ele também pode ter crenças estranhas ou pensamentos mágicos. É uma pessoa extremamente supersticiosa, podendo ter preocupações bizarras, assim, que já é algo que a gente pode chamar assim de um pouco esquisito, mais diferente. Esse indivíduo ele também tem experiências perceptivas incomuns, como ilusões corporais, né? Já é uma coisa mais diferente, mais diferenciada. Aí essa pessoa apresenta pensamentos e discursos estranhos, podendo ser vagos, metafóricos, muito elaborados. Ou seja, é possível perceber um pensamento alterado através do discurso desse indivíduo. Linkando com o nosso paranoide, a pessoa pode ter desconfiança ou ideação paranoide, pode ter afeto inadequado ou constrito, ou seja, a pessoa não responde daquela forma adequada aos estímulos afetivos. Por exemplo, ela pode reagir com felicidade ao falecimento de um ente querido, ou ela pode reagir de uma forma embotada, mais para dentro, entendeu? Essa pessoa também pode ter um comportamento, aparência estranha, excêntrica, diferente. Uma pessoa, a gente pode dizer que mais esquisita. Ela também tem uma ausência de amigos devido justamente a essa desconfiança, ideação paranoide e embotamento afetivo. E, por fim, uma ansiedade social excessiva. Então, vamos lá, nosso slide de resumo de todos esses critérios que a gente acabou de ver, que é a cara do transtorno da personalidade esquizotípica. Então, vai ser uma pessoa com traços do transtorno paranoide, com um pouquinho do esquizoide, e o diferencial é que é uma pessoa mais estranha, diferente, com pensamento mágico, superstição, comportamento inadequado. A gente tem que saber também que essa pessoa pode fechar critérios para o transtorno psicótico, sendo uma comorbidade. Por fim, a gente tem que saber que mais de 50% desses pacientes apresentam um transtorno depressivo. Daí a gente pode puxar que os pacientes com transtorno da personalidade em geral, né, eles apresentam também comorbidades psiquiátricas que trazem sofrimento, como eu falei lá em cima, justificando o termo transtorno por trazer prejuízo devido a essa mais chance de ter comorbidades associadas ao transtorno da personalidade. Bom, fechamos o grupo A, que inclui os transtornos da personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípico. A gente viu um macete legal em uma aula para vocês guardarem esse grupo como grupo esquisito e excêntrico, já que ele tem os transtornos caracterizados por desconfiança, que foi o paranoide, distanciamento, esquizoide, e aquele que tem um pouco de cada desses dois, mais a excentricidade, que é o esquizotípico. Estamos agora no grupo B,
que inclui os transtornos da personalidade antissocial, borderline, histriônico e narcisista. Sobre o transtorno da personalidade antissocial, o DSM traz que ele é um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos dos outros. Ou seja, essa pessoa ela não consegue se ajustar às normas sociais e até legais. Ela tem tendência à falsidade e à mentira. Essa pessoa, ela muitas vezes, para conseguir algum ganho ou prazer pessoal, ela usa de artifícios como a trapaça. Vai ser um indivíduo impulsivo, que não consegue fazer planos para o futuro. É uma pessoa, assim, irritada, agressiva. Ela também tem descaso pela segurança de si mesmo ou dos outros. Por exemplo, ele não prezaria pela segurança dos próprios filhos, por exemplo. É uma pessoa irresponsável com si mesmo, com os outros, inclusive com obrigações financeiras ou obrigações do próprio ambiente de trabalho. Além disso, essa pessoa não sente remorso, ela desconsidera e viola os direitos dos outros. Agora, um detalhe super importante, que esse transtorno da personalidade antissocial, que eu já falei lá em cima e Eve já comentou aí no chat, ele só pode ser diagnosticado em pacientes acima dos 18 anos de idade, adultos, mesmo que a pessoa já venha mostrando esses traços característicos antes dos 15 anos de idade. Então, como é que a gente pode resumir esse transtorno da personalidade antissocial? Ele se caracteriza pelo desrespeito e a violação dos direitos dos outros, né? Ele é uma ausência de remorso e de responsabilidade com seus próprios atos. Inclusive, esse tipo de paciente ele já foi chamado de psicopata e de sociopata antigamente, justamente por essas características apresentadas. Mas esses termos já são ultrapassados, não são mais utilizados para definir o indivíduo com esse transtorno. Bom, apesar de todos esses traços citados, digamos que um lado positivo é que esse transtorno pode melhorar conforme o paciente for envelhecendo. Pronto, então vamos para mais uma questão. Os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial tipicamente são: letra A, solitários, pouco comunicativos e pleitistas; B, inseguros, sem confiança, perfeccionistas; letra C, infratores contumazes, excêntricos, incorrigíveis pela punição; ou D, inseguros, incorrigíveis e pouco comunicativos. E aí, meu povo? O que vocês acham que é? Essa tá tranquila. E aí, a gente acabou de falar do transtorno de personalidade antissocial. Qual é que melhor descreve aí? E aí, Amanda, alguma resposta até Então, agora? responder, né? Todo mundo, viu? Ah, que bom. E aí, estão falando o quê? Letra C. Letra C? Pronto. Então, por que não é a letra C? Porque esses pacientes com transtorno de personalidade... Não, peraí. Rapidão. Eita, aí. Todo mundo falou letra C. Vai, Nathan. Talvez Pronto. tenha que olhar de novo. Esses pacientes com transtorno da personalidade antissocial, eles... por que não é C? Porque eles não são... não apresentam essa excentricidade. Né? Essa excentricidade é de outro transtorno, né? Do grupo A. E aí, esse paciente com transtorno da personalidade antissocial, ele vai se apresentar com insegurança, incorrigível e pouco comunicativo. Gente, a excentricidade, lembrem que é do esquizotípico, é lá do grupo A. A gente, inclusive, quando eu tava mudando essa questão, a gente falou, vamos falsear essa C+, bora botar uma pegadinha, botar excêntrico aí no meio, que é do esquizotípico. Então fiquem atentos, que essa excentricidade é justamente desse transtorno aí, outro, não é do antissocial. Isso, agora vamos continuar. Rapidão, Thay ficou em dúvida do inseguros. Do inseguros? Tá nos critérios. Não, sobre a insegurança, tá, segundo o DSM-5, ele traz que o transtorno da personalidade antissocial, ele é inseguro, né? Tá dentro dos critérios diagnósticos. Licença, se tiver nos slides anteriores isso, vocês podem voltar para a gente dar uma olhada? Essa questão da insegurança? Não tá. Tá no texto que a gente usou para pesquisa. Então, vacilo da gente não ter falado dessa
Insegurança. Mas eles têm esse traço de insegurança. Aqui, ó, Apesar de todos ele fala aqui, ó, descaso pela segurança de si e dos outros. Mas isso não seria assim, Não seguro ao seria meu ver. insegurança. Insegurança é... Mas tudo bem, então, tá bom. Obrigada, gente. Então vamos continuar. Agora, falando sobre os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade borderline, esse transtorno ele é marcado pela instabilidade. Então, tem uma instabilidade das relações interpessoais. Então, tem uma instabilidade da autoimagem, dos afetos e da impulsividade, que está afeta em várias áreas da vida da paciente. E essa paciente ela é muito impulsiva. Quando eu falo ela, é porque nesse transtorno é mais comum em mulheres. Então, essa paciente com borderline, ela vai se apresentar com esforços desesperados para evitar o abandono, né? Então, esse abandono ele pode ser real ou imaginado. Apresenta relacionamentos interpessoais instáveis. Então, esses relacionamentos interpessoais que são instáveis pode ser com amigos, com a família, namorado com a namorada. Esse paciente também pode apresentar uma perturbação da identidade, né? É muito impulsiva e pode, né, ter duas áreas potencialmente autodestrutivas. Esse paciente também pode vir a apresentar comportamentos, gestos ou ameaças suicidas, ou comportamento automutilante. Como sexto critério, tem a instabilidade afetiva, e essa paciente também pode apresentar sentimentos crônicos de vazios. Vem também com raiva, né, a ideação paranoide transitória. Pronto, e aí qual a cara desse transtorno? Como é que essa paciente vai chegar para você e você vai ver ela como? Então, a instabilidade. Em várias áreas essa instabilidade, ela está em várias áreas da vida da paciente, como relacionamentos interpessoais, né, que eu falei anteriormente, com a família, com o namorado, com a namorada, com amigos, afetividade, autoimagem. Ela tem uma instabilidade dessa autoimagem dela, né? Essa paciente ela também pode vir a apresentar automutilação, mas é descrito, mas não é obrigatório. E sobre a infância dessa paciente, é mais comum em meninas na adolescência, e aí nós temos que pesquisar, né, o histórico de abuso físico, abuso sexual, se aconteceu negligência parental, se há conflitos em casa com ela, ou se ela vivenciou muitos conflitos, como, por exemplo, brigas, agressões, histórico de trauma na infância, porque por que nós temos que pesquisar isso? Porque isso pode ser um preditor para o surgimento do transtorno da personalidade borderline. E aí, como está no slide, né, é comorbidade psiquiátrica, então ela pode vir a desenvolver o transtorno da ansiedade ou também o transtorno depressivo. E aí, nesse transtorno, nós temos como diagnóstico diferencial o transtorno da personalidade histriônica, onde a paciente ela também tem uma necessidade de atenção, medo do abandono, mas com um comportamento mais destrutivo e de raiva. Só um comentário aqui que Lohane fez, um comentário massa, que para borderline o diagnóstico diferencial também é para transtorno bipolar, né? Que tem tudo a ver com borderline, que pode ser confundido. Legal. Então, vamos de questão de borderline. Com relação ao transtorno de personalidade borderline, é correto afirmar que o indivíduo geralmente apresenta a crença de ser especial e possui fantasias de limitado sucesso, poder, inteligência, beleza ou amor ideal. B. O indivíduo pode apresentar perturbação da identidade, instabilidade afetiva, sentimentos crônicos de vazio, comportamento automutilante ou gestos e ameaças suicidas. C. O indivíduo geralmente apresenta dramaticidade, teatralidade de expressão emocional exagerada. D. O indivíduo geralmente evita atividades ocupacionais que envolvam o contato interpessoal, com medo de críticas, desaprovação, rejeição, vergonha ou ridicularização. E aí, todo mundo responde aí qual a correta, qual que melhor descreve o transtorno de personalidade borderline. Bora, galera. E aí, todo mundo aqui foi de B. E aí, bora revelar. Acertaram a letra B. Vamos falar sobre as outras alternativas aí. A B, essa alternativa tem mesmo a cara do transtorno da personalidade borderline, né? Traz a instabilidade, característica, aquela tendência do comportamento automutilante que Nathan trouxe e as ideações suicidas.
Bom, a cita a característica do narcisista, né? O nome já diz tudo, é um transtorno que a gente vai ver lá na frente. A C fala claramente do transtorno da personalidade histriônica, que também a gente vai ver que é aquele com emocionalidade excessiva e constante busca por atenção. E a D, como diz a alternativa, o indivíduo evita contato com outras pessoas, ou seja, é o transtorno da personalidade evitativa, que também é outro spoiler aí. Pode passar. Pronto. Então, lembra que nós falamos no slide anterior, né, que sobre o diagnóstico diferencial do transtorno da personalidade borderline é o transtorno da personalidade histriônica. Então, nós vamos falar dele agora. Pronto. Critérios de diagnóstico para o transtorno da personalidade histriônica é... Então, assim, esse paciente ele tem um padrão difuso de emocionalidade e busca por atenção. Só que isso é de forma excessiva e que surge no início da fase adulta, apresenta em vários contextos da vida do paciente. Então, vai apresentar um desconforto em situações em que ele não é o centro das atenções. Então, assim, se ele está ali no roda de amigos e que ele não é o centro das atenções, ele vai se sentir altamente desconfortável e ele vai fazer de tudo para se tornar o centro das atenções ali. E aí, como é que ele pode se comportar, né, apresentar comportamento sexual sedutor e totalmente inadequado ou provocativo, exibe mudanças rápidas, né, na expressão, então tem aquela expressão mais superficial das emoções. Essa pessoa também pode vir a apresentar uma aparência, né, física para atrair a atenção daquelas pessoas para ela. Ela também pode vir a apresentar um discurso, né, um discurso impressionista, que precisa dos detalhes, está ali focado nos detalhes, aquele discurso lindo. Mostra, né, a autodramatização que tem aquele paciente, né, aquela pessoa que faz o teatrinho, e essa pessoa ela é sugestionável, então é uma pessoa que é facilmente influenciada pelos outros ou pelas circunstâncias. Então, essa pessoa também pode vir a apresentar, ela pode vir a considerar relações pessoais mais íntimas do que elas são de verdade. Então, por exemplo, aquele casal de amigos, né, que começaram a conversar, e aí eles estão lá três semanas, sei lá, 2 semanas, estão conversando. E aí, vamos supor, dar um exemplo, a mulher, né, ela já acha que eles já estão namorando, que ele já tem um relacionamento ali, que na verdade não tem. E aí, qual a cara desse transtorno? A cara desse transtorno é a emocionalidade excessiva e busca por atenção. Então, é aquela pessoa que tem muita emoção, demonstra muito as suas expressões, busca a atenção dela mesma. E aí nós temos como diagnóstico diferencial o transtorno da personalidade narcisista. Então, nesse transtorno, a atenção é para sua superioridade, enquanto que no transtorno da personalidade histriônica, você quer atenção, mas tentando se vitimizar, seduzir. Pronto, agora falando, né, sobre esse transtorno, o transtorno da personalidade narcisista, essa pessoa ela vai apresentar um padrão difuso de grandiosidade. Então a pessoa ela acha que é mais importante, que tem o poder, é mais poderosa que os outros. Isso pode ser em fantasia ou em comportamento. Essa pessoa ela apresenta necessidade de admiração. Então a pessoa ela quer ser admirada e acha que deve ser admirada pela grandiosidade que ela tem. A falta de empatia também, que por ela achar que é mais importante do que os outros, ela não tem empatia. E ainda acha que as outras pessoas devem satisfazê-la, as outras pessoas devem servi-las e acaba faltando empatia nessa pessoa. E aí, né, nos critérios, essa pessoa ela tem aquela sensação de grandiosidade, ela se acha assim melhor que os outros, preocupada, né, com fantasias de sucesso ilimitado. Então, assim, é aquela pessoa que ela é o brilho, ela é o centro das atenções. Outro critério é que ela acredita ser especial, né, que isso está associado a situações com pessoas especiais. Então, por exemplo, se ela está ali numa fila de um banco e está na fila de um banco, ela diz, não vou pegar essa fila porque eu sou melhor do que eles. Eles devem me colocar na frente, eu não pego fila porque eu sou melhor. E aí demanda de uma admiração excessiva. E essa pessoa ela apresenta os sentimentos de possuir direitos, que é justamente esse exemplo também que eu falei da fila, né? Essa pessoa ela pode vir, né, apresentar
ser uma pessoa exploradora nas relações interpessoais, então tira vantagem dos outros para seu próprio benefício. Essa pessoa ela carece de empatia, então é uma pessoa que, por ela se achar grandiosa, por ela se achar no poder, ela acaba, né, faltando aquela empatia e com isso ela acaba sendo uma pessoa invejosa e arrogante. Pronto, então qual a cara desse transtorno? Como é que esse transtorno se apresenta para você? Então, a grandiosidade e a necessidade de admiração e falta de empatia. Então, se acha melhor que os outros, se acha né, maior que os outros, e que os outros eles devem admirar, devem servir. Então, basicamente, isso aqui é a cara do transtorno, certo? E aí essa pessoa ela tem uma autoestima frágil. Ah, mas por que essa pessoa tem uma autoestima frágil se ela se acha tão grandiosa? Então, essa pessoa ela busca por admiração justamente para inflar sua autoestima. Essa pessoa ela também pode me apresentar muito sensível a críticas ou a derrotas. Então, é uma pessoa que se acha acima de qualquer crítica, é uma pessoa que quer o sucesso o tempo inteiro. Então, quando vê uma crítica ou uma derrota, ela acaba ficando muito sensível e isso leva ao retraimento social e ao humor deprimido. Então, o paciente com transtorno da personalidade narcisista é uma pessoa chata, que ninguém quer ter por perto, porque essa pessoa se acha tanto, se acha melhor que os outros, mas essa pessoa está sofrendo, essa pessoa precisa de ajuda. E aí nós temos como diagnóstico diferencial a mania ou a hipomania, que na mania ou na hipomania elas podem ter a sensação de grandiosidade, só que vem associada à alteração do humor. Então é aquela pessoa que tem um humor muito exaltado, que é o que não acontece no transtorno da personalidade narcisista. Pronto, aqui nós finalizamos o grupo B, nós fechamos o grupo B. Então, resumindo o grupo B, são pacientes dramáticos e emotivos, são pacientes que demonstram muito as suas emoções e acabam sendo dramáticos. Pronto, agora falando sobre o transtorno da personalidade evitativa, essa pessoa, nesse transtorno, apresenta um padrão difuso, né, de inibição social. Então, assim, o nome por si só, ele já ajuda, porque a pessoa, ela evita, não se sente adequado, tem aquele sentimento de inadequação social e tem uma hipersensibilidade à avaliação negativa. Então, a pessoa, ela evita situações em que ela pode ser avaliada, porque ela acha que essas situações vai avaliar ela de forma negativa. E aí, como os critérios nós temos, né, essa pessoa ela evita atividades profissionais que envolvam contato interpessoal, justamente porque ela tem aquele medo, né, aquele medo de avaliação negativa. Ela não se dispõe a se envolver com outras pessoas, a menos que ela tenha certeza que será recebida de forma positiva. Então, se ela sabe que ela não vai, não sabe o que vai se passar naquele ambiente, ela não vai, ela evita aquele lugar, justamente pelo o medo, né, de ser avaliada de forma negativa. Então, essa pessoa ela se mostra reservada. Ela também se preocupa com críticas, né, ou com rejeições em situações sociais. Essa pessoa ela inibe-se em situações interpessoais novas em razão do sentimento de inadequação. Então, é aquilo que eu falei no início, né? Então, a pessoa ela vê a si mesma como socialmente incapaz. Ela regula de forma incomum, ela reluta, desculpa, de forma incomum em assumir riscos pessoais. Então, assim, aquela pessoa ela vai evitar, assim, locais que ela não se sente, não sabe o que vai se passar por ali. É uma pessoa que inibe-se. Então, qual a cara desse transtorno? Então, o transtorno da personalidade evitativa, a cara é a inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade a avaliações negativas. Então, dessa inibição social, essa pessoa ela não quer ter interação social para não ser avaliada de forma negativa, porque tem uma hipersensibilidade a avaliações negativas e, com isso, ela acaba tendo aquele sentimento de inadequação. E aí nós estamos falando de diagnóstico diferencial, a fobia social, a agorafobia. Então, assim, dentre os dois, fica mais para a agorafobia, entende? Então, assim, e também tem o transtorno da personalidade dependente. Só que aqui o foco é em ser cuidado, né? Então, acaba tendo uma inibição social, sentimento de inadequação também, mas que o foco é em ser cuidado. Vamos falar dela, né? Do transtorno da personalidade dependente. Então, aqui ela tem uma necessidade excessiva em ser cuidado. Então, que essa necessidade excessiva de ser cuidado vai levar ao comportamento de submissão. Então, é uma pessoa que ela necessita, né, necessita do cuidado,
é uma pessoa. Pronto, aí nós temos como os critérios, né, a dificuldade de tomada de decisões cotidianas. Então, ela precisa de alguém, né, que esteja com ela para tomar essas decisões, porque ela tem muita dificuldade. Ela também, essa pessoa também pode precisa de outra pessoa, de outra pessoa para assumir as suas responsabilidades. Essa pessoa tem dificuldade em manifestar desacordo justamente por achar que se ela se manifestar de desacordo com aquela pessoa vai rejeitar ela, então ela vai nunca se manifesta de desacordo, ela está sempre ali apoiando e tudo. Essa pessoa também apresenta dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria. Essa pessoa ela também vai vai a extremos para obter carinho e apoio dos outros a ponto de valorizar-se para fazer coisas desagradáveis. Essa pessoa ela se sente incapaz, ela é incapaz de cuidar dela mesma. Ela busca com urgência por outro relacionamento. Então, assim, se ela terminou um relacionamento hoje, ela vai em busca de outro relacionamento para ontem, porque ela não se sente segura sozinha. Ela precisa de outra pessoa, ou ele, né, precisa de outra pessoa para ajudar no dia a dia e tudo. Ela tem preocupações irreais com medo de abandono, né, da própria sorte. Pronto, e aí qual a cara desse transtorno? Esse transtorno ele se apresenta com a necessidade de ser cuidado, também tem um comportamento submisso e tem temores à separação, que aí é caso de mulheres que passam por um relacionamento abusivo e elas não reconhecem que existem outras opções. Então, elas acreditam que não conseguem viver após o término ou têm medo de consequências após a separação. Assim, esse não é o caso do transtorno da personalidade dependente. Pois assim, no transtorno da personalidade dependente não existe uma situação tão conflituosa. A situação permite que a pessoa saia desse relacionamento e consiga viver uma vida sozinha. Então, assim, no transtorno da personalidade dependente, a situação é que a pessoa ela cria aquilo para ela mesma. Pronto, agora, chegando no último transtorno, né? Nós vamos agora falar do transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Então, assim, isso aqui não é toque. O toque é transtorno obsessivo compulsivo. Aqui é transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, certo? Então, assim, aqui tem um padrão difuso de preocupações com ordem, perfeccionismo e controle que pode ser mental ou interpessoal. E aí, como critério, essa pessoa ela é preocupada em detalhes, então é preocupada com regras, com listas, com ordem. Essa pessoa ela é altamente organizada, ela tem aquele perfeccionismo que interfere na conclusão de trabalhos, de tarefas. Então é aquela pessoa que está tão focada no perfeito do trabalho, nos detalhes do trabalho, que esse trabalho ele nunca tem fim. Sempre vai ter coisa para agitar, sempre vai ter alguma coisa que não está em ordem. É excessivamente dedicado no trabalho, então essa pessoa ela vai fazer de tudo ali para deixar as coisas, né, lindas no trabalho, ajudar, fazer de tudo. Só que aí ela acaba sendo uma pessoa escrupulosa, uma pessoa inflexível quando o assunto é de moralidade ética ou de valores. Essa pessoa também é incapaz de descartar objetos. Então, é aquela pessoa que guarda objetos, né, por muito tempo, aquela pessoa que não consegue desapegar de coisas antigas que ela tem guardado. Ela reluta em delegar tarefas ou trabalhos com outras pessoas. Justamente por quê? Porque ela tem aquela obsessão, ela quer tudo lindo, tudo perfeito. E aí, obviamente, outras pessoas elas não vão ser assim. Mas aí essa pessoa ela quer que outros se submetam a ela, porque ela é perfeita, ela quer tudo em ordem, entende? E aí essa pessoa ela também adota um estilo miserável de gasto. Então, assim, aquela pessoa que ela tem medo de catástrofes futuras e ela guarda dinheiro já pensando, vai acontecer uma morte na família, nós temos que ter dinheiro guardado. Então, assim, só que assim, essa situação é uma pessoa que tem muito dinheiro guardado, por exemplo, ela tem muito dinheiro guardado, só que a situação física dela você não imagina que aquela pessoa tem muito dinheiro guardado. E ela exibe rigidez e teimosa. Pronto. E aí, qual a cara do transtorno da personalidade obsessiva compulsiva? Ordem. Ordem, perfeccionismo, controle e atrasos e inconveniências. Então, assim, tem atraso de cumprir suas atividades por conta do perfeccionismo.
Aí voltando, né? O toque ele não é o transtorno da personalidade. Toque você precisa ter a obsessão levando a uma compulsão, mas os dois eles podem coexistir. Nós fechamos o grupo C. Então, resumindo o grupo C, eles são pacientes ansiosos, medrosos e têm muita ansiedade, por isso eles não conseguem fazer suas coisas. Então, ó, aqui nós terminamos todos os 10 transtornos da personalidade. E eu vou dar uma passada nos 10 para nós relembrar. E aí, vamos lá. O primeiro é o transtorno da personalidade paranoide. Então, gente, assim, o nome, ele já ajuda, né, a lembrar, o nome já ajuda a gravar. Então, transtorno da personalidade paranoide. Então, tem um paranoide, tem uma desconfiança. Esquizoide, distanciamento. Esquizotípica. Ela pode ter a paranoia, pode ter o distanciamento com o comportamento excêntrico. O antissocial é uma pessoa que não pode se envolver em sociedade, justamente por não respeitar os direitos humanos e não ter o remorso. Borderline é a instabilidade. Então, paciente, aquela paciente que quando criança sofreu, tem um histórico de abuso, de trauma e que apresenta instabilidade nas suas relações. Histriônica, pessoa que quer atenção. Narcisista, pessoa que quer ser admirada demais, se acha muito importante. Evitativa, ela evita porque tem medo de ser julgada de forma negativa. Dependente, se põe em situação em que você se põe dependendo de alguém. E aí essa dependência de forma excessiva. Obsessivo compulsivo é quando você tem a obsessão por controle, ordem e organização. Agora, entrando na parte do tratamento, então assim, o tratamento do transtorno da personalidade, ele é psicoterápico. Então, não há hoje evidências de remissão com psicofármaco. Então, contudo, eles podem ser usados como adjuvantes ou para tratar comorbidades. No campo do tratamento do transtorno da personalidade, eles predominam as propostas de intervenções psicossociais. E aí tem estudos de tratamento do transtorno da personalidade específicos, e eles são poucos e raros os estudos controlados. E, em geral, eles são limitados à investigação do tratamento do transtorno da personalidade borderline. E aí existem duas linhas de abordagem que prevalecem no tratamento do transtorno da personalidade borderline, que é a psicodinâmica e o comportamental. E aí, no primeiro grupo, é uma psicoterapia da mentalização, e essa psicoterapia é focada e a psicoterapia é focada transparência. Ou, desculpa, na transferência. E aí, ela é dirigida a pacientes com borderline, que visa trabalhar as representações do paciente e dos outros na medida que surgem as intervenções do terapeuta. E aí o objetivo é estabilizar a expressão emocional com a atitude acolhedora, buscando a releitura dos relacionamentos interpessoais e tendo uma relação terapêutica com o maior apoio para não ser perdida. A PTF, aí tem a PTF, né? Que é a PTF? É um teste que é capaz de avaliar a reação à frustração e, com isso, analisar a expressão de raiva como um traço ou um estado. Ela também foi testada com estudos controlados, se mostrando mais eficaz do que em modelos não estruturados da psicoterapia. E aí também tem a terapia dialética. A terapia dialética comportamental, que ela é baseada nos princípios do tratamento comportamental para tratar pacientes suicidas crônicos e, posteriormente, generalizada para o tratamento do borderline. E aí tem um programa que ele tem 5 objetivos específicos, que o primeiro é aumentar a motivação do paciente para mudanças, o segundo é melhorar as habilidades do paciente para lidar com desafios cotidianos, o terceiro é o desenvolvimento e a generalização de novos comportamentos, o quarto é a estruturação do ambiente, o quinto é dar o suporte e manter o terapeuta motivado para o enfrentamento de desafios impostos e contato com pacientes graves. E aí esses objetivos eles são postos em prática por meio de sessões individuais, né, com grupo de treino de habilidades, consultas à distância por telefone e terapia para os terapeutas. As intervenções farmacológicas elas são focadas principalmente à agressividade, estabilidade afetiva e a impulsividade. E aí a impulsividade e a agressividade eles têm sido tratadas com o uso
dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, lítio e estabilizadores do humor. E aí os neurolépticos ativos, eles também são preconizados para o controle da impulsividade agressiva e da raiva. Aí ainda falando sobre a abordagem terapêutica, né, tem um plano que deve ser traçado e reavaliado com o tempo, envolvendo o paciente e aqueles com quem ele está se relacionando. E aí fazer o encaminhamento precoce para um profissional da área da saúde mental, ele pode trazer benefícios. E aí ainda sobre a abordagem farmacológica, deve ser essa abordagem ela é sintomatológica. E aí conforme o quadro apresentado, né, pelo paciente, como por exemplo a heteroagressividade vai tratar com antipsicóticos, a síndromes depressivas vai entrar com antidepressivos e na presença de comorbidades. Os benzodiazepinas devem ser evitados nessa população por maior risco de reação paradoxal e dependência. E a indicação para o uso dessa classe ela deve ser individualizada através da avaliação cautelosa. Em alguns pacientes, principalmente do transtorno da personalidade borderline, a intervenção ela deve ser indicada. Por quê? Por risco de suicidas ou de suicídio e autoagressividade. Então, assim, por que o tratamento é mais focado para o borderline? Porque o borderline ele tem um maior risco de vida. Então, é uma paciente jovem, criança, que sofreu abuso durante a infância, que ela pode vir a morte, né, ao suicídio, cometer o suicídio. E aí vamos para mais uma questão. Gente, a última questão, vamos agora finalizar com chave de ouro, viu? Vamos, ó. Prestem atenção nesse parágrafo e digam qual o transtorno. Preocupado com detalhes, regras, inibido pelo perfeccionismo, superconsciencioso e escrupuloso, excessivamente preocupado com produtividade, rígido e teimoso, espera que os outros se submetam aos seus métodos, são características do portador de transtorno da personalidade. E aí, tá fácil, muito bem, todo mundo tá. Essa é clássica. Então, todo mundo botou letra E aí. Obsessivo compulsivo, né? Essa estava bem fácil mesmo para consolidar essas 10 personalidades, 10 transtornos da personalidade que a gente aprendeu hoje. O textinho aí fala do transtorno da personalidade obsessivo compulsivo, que lembre que Nathan falou. E na aula de toque também foi falado que é diferente do toque, né? O transtorno da personalidade obsessivo compulsivo. Agora vamos revisar aí as alternativas. O paranoide ele se caracteriza pela desconfiança, né? Então não tem nada a ver. Já o esquizoide, pelo distanciamento. O esquizotípico, pela junção desses dois últimos. E com a questão da excentricidade. E... cadê o outro? E o dependente, a gente lembra que é um indivíduo que tem sempre a necessidade de ser cuidado, que ele apresenta um comportamento submisso e tem temor de separação. Então, só aí para lembrar, para fechar. E aí, obsessivo compulsivo, né? Tava na cara. Isso. Pronto, e aqui são nossos objetivos que foram cumpridos durante a aula e segue nossas referências.